Estou recebendo hoje no estúdio a doutora Carla Gicovati, que é neurologista e uma referência no tratamento do autismo. A gente vai conversar um pouquinho sobre as novidades desse tema. Doutora Carla, tudo bem? Que bom recebê-la aqui. Meu prazer. Bom, para começar, acho que a gente podia falar um pouco o que é o autismo. O autismo é um nome que a gente dá para um conjunto de comportamentos que são caracterizados principalmente por dificuldade de se comunicar, que vai desde dificuldade para falar até dificuldade para usar gestos com intuito comunicativo, apontar, dar tchau, mandar beijo. Além da dificuldade de se comunicar, existe uma dificuldade e pouca motivação para se socializar com crianças da mesma idade, para brincar, e uma tendência a ser repetitivo, ter manias. Uma criança que brinca sempre alinhando brinquedos, ou que tem muitas manias com o corpo, pode ter mania de mexer a mão, ou de pular, ou que quer sempre o mesmo caminho, andar no mesmo lado da calçada. Então, a esse tripé da dificuldade social, da dificuldade de linguagem e uma tendência a ser repetitivo é o que a gente chama de autismo. Existem diferentes graus de autismo, né? E já se sabe quais são as causas? Existem diferentes graus de autismo, né? Você tem desde pessoas que não falam e que têm autismo, têm dificuldade até para falar palavras simples, mas também tem pessoas que têm autismo que têm nível superior e que já têm faculdade, com trabalho, são casadas. Então, as causas do autismo ainda não são bem conhecidas. Na verdade, tem algumas causas que você já sabe que tem correlação, por exemplo, com rubéola na gravidez, com algumas alterações genéticas, com alterações do cerebelo, que é uma parte de trás do cérebro. Mas, na realidade, na grande maioria das pessoas que têm sintomas de autismo, a gente não descobre a causa atualmente. Um dia, certamente, vai se descobrir num maior número de pessoas. E o que se pode esperar do tratamento do autismo? O tratamento depende da demanda de cada um. Se você tem uma criança que ainda não presta atenção no que você fala, que não aponta, que não imita, o teu tratamento vai começar por aí, para você ensinar ela a apontar, ensinar a olhar no olho, imitar, brincar com os brinquedos sem ser de forma repetitiva, né? E a nossa perspectiva com o tratamento é que ela vá subindo a cada degrau, porque na verdade se você já imita, aumenta a chance de você falar, porque a gente aprende a falar por imitação. Se você já está falando, aumenta a sua chance de ficar mais comunicativo. Então, na realidade, ele é um passo a passo, o tratamento, onde você tem a lógica das coisas. O desenvolvimento tem lógica. Ninguém aprende a contar uma história sem antes aprender palavras, né? Existe uma perspectiva de cura do autismo? Nos últimos 2 anos, saíram alguns trabalhos onde eram examinadas crianças próximas a 2 anos de idade com quadros de autismo e feito um trabalho intenso de estimulação e se viu que um percentual pequeno, de 7 a 10% dessas crianças, com 4 anos de idade, já não tinham mais os mesmos sintomas de autismo que tinham sido identificados com 2 anos. Então, existe essa perspectiva, não é para a maioria, mas o mais importante é que a maioria melhora demais, muito, e que hoje em dia as expectativas de vida independente aumentam a cada ano com os trabalhos mais bem feitos nesse sentido. E a síndrome de Asperger é autismo também? A gente considerando dentro desse novo conceito, que nem é tão novo assim, de espectro autístico, né, de diferentes graus de autismo, a síndrome de Asperger seria a forma mais leve desse espectro de autismo. Então, seriam as mesmas características de dificuldade de comunicação, dificuldade social e uma tendência a ser repetitivo, mas de uma forma mais branda. Parece que existem mais casos de autismo entre meninos do que meninas. É verdade. A gente diz que para cada uma menina a gente tem 4 meninos com autismo, né? Muitas pessoas têm a ideia de que os autistas vivem num mundo próprio. Isso é um mito ou é verdade? Na verdade, uma criança com um autismo mais grave, ele acaba ficando isolado, mas isso não é uma escolha. Isso é pelo fato dele ter dificuldade de processar as informações do mundo. É como se ele não conseguisse perceber na expressão facial dos outros a intenção, ele não processa bem o que ele escuta, ele tem dificuldade, às vezes até desconforto com alguns estímulos do mundo. Então, se você pensa que ele está no mundo próprio, parece que ele está onde ele escolheu. E, na realidade, é uma dificuldade de processar os estímulos e que ele não interage mais por falta de possibilidade, falta de recurso. Não é uma escolha, não é um mundo próprio. Assim que ele conseguir perceber os estímulos, entender a comunicação, aumentar a sua própria comunicação, ele certamente ele não vai estar abrindo mão de um mundo que ele gostava mais, ele simplesmente vai ter acesso verdadeiro ao que tem, né? Doutora Carla, muito obrigada por estar aqui com a gente, esclarecendo essas dúvidas com relação ao autismo. Eu que agradeço, é sempre um prazer vir aqui.